Está no ar o nosso primeiro bate-papo rosa. Claro, em homenagem ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. E hoje vamos conversar com a Jaqueline. Ela vai dar o seu testemunho e contar a sua história aqui pra gente na luta contra o câncer de mama. Ela já está aqui conosco. Vou mandar um convitinho para ela. Torcer para o Instagram permitir, gente, porque já deu várias vezes problema. Jaque? Boa noite. Boa noite, consegue me ouvir? Consigo. Que bom! Seja bem-vinda, obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo um papo. Eu que agradeço pelo convite. E vamos esperar então o pessoal entrar mais um pouquinho. Compartilhem também a live. Jaque, essa iniciativa, né, para trazer mesmo sobre esse assunto, rosa, reforçando a cor do rosa, né? E eu queria então que você se apresentasse. Quem é a Jaqueline? Conte um pouquinho de você. Certo. Eu sou Jaqueline, né? O pessoal me chama de Jaquelinda. Estou com 41 anos. Sou operadora de telemarketing, né? Atualmente eu estou afastada, né? Com auxílio doença. Sou divorciada e sou mãe de uma adolescente de 17 anos. E como que foi a sua história com a questão do câncer de mama? Como que você descobriu? Quando que aconteceu isso? Então, o primeiro diagnóstico de câncer de mama, ele apareceu em novembro de 2023, né? 4 meses antes, eu havia perdido uma tia também com câncer de mama, né? Só que essa minha tia, ela escondeu o câncer com medo, né? E logo após eu recebi esse diagnóstico, né? Eu recebi esse diagnóstico 2 anos depois que eu perdi minha mãe. Minha mãe, ela faleceu na pandemia, né? Infelizmente, vítima do Covid, né? Da Covid-19. Então, descobri câncer de mama aos 39 anos de idade, né? Algo que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo, né? Principalmente porque eu sempre fui muito ativa, né? Estava fazendo, faço atividade física, na verdade, né? Sempre me alimentei bem, né? Então, assim, eu não esperava de verdade, né? E, assim, é algo que, quando a médica falou para mim que era um câncer de mama, é como se o chão abrisse e eu entrasse lá dentro e, assim, é assustador, né? A princípio a gente pensa assim, poxa, eu vou morrer, né? A gente pensa como uma sentença de morte, né? Mas eu já tinha passado aí uma fase difícil com o luto da minha mãe, então eu acredito muito que Deus, ele me preparou para hoje estar vivendo esse diagnóstico, né? Porque eu digo que se fosse lá atrás, né, no luto da minha mãe, até porque antes do luto da minha mãe eu vinha com um quadro de depressão, eu digo que eu não teria aguentado, né? Eu digo que Deus, ele me preparou para passar por essa jornada que eu estou passando hoje, né? E tem 2 meses que eu recebi o segundo diagnóstico, né? Com 1 ano de tratamento, quando eu achei que a minha vida ia voltar ao normal, né? Na verdade, a vida de um paciente oncológico, ela nunca volta ao normal, né? A gente fica aí com muitas sequelas, né? Mas quando eu pensei que eu já ia finalizar com o tratamento, foi quando eu tive a recidiva na mama direita, né? Recebi um segundo diagnóstico tem 2 meses, tem 1 mês que eu fiquei carequinha de novo, né? Mas, assim como no primeiro diagnóstico, eu decidi também que enfrentaria da mesma forma como eu recebi da primeira vez, né? Eu decidi que enfrentaria de uma forma leve, de uma forma muito positiva. A princípio, eu queria me esconder, né? Eu não queria ficar
postando nada em rede social, falando nada, né? Mas eu senti essa necessidade porque eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei, né? Infelizmente, eu tive um tratamento, né? Na verdade, estou tendo um tratamento muito invasivo, né? Então, assim, quanto melhor o diagnóstico for precoce, né? Menos invasivo ele fica, né? Tem pessoas que nem precisam passar pela quimioterapia, passa só pela cirurgia, então fica um tratamento aí menos invasivo, menos doloroso, né? Então, assim, eu resolvi mesmo botar a cara mesmo nas redes sociais, né? Mesmo assim, tem pessoas que julgam, tem pessoas que falam, você só sabe falar em câncer agora, né? Mas é a minha jornada, é o que eu estou vivendo no momento, né? Então, hoje, eu decidi, através da minha história, alertar o número de mulheres possíveis, né? Encorajar muitas mulheres, porque eu me deparo com muitas mulheres que nunca fizeram uma mamografia, têm medo, né? Então, assim, através da minha história, eu consegui fazer com que mulheres aceitassem até mesmo o tratamento de quimioterapia, né? Teve uma moça que me procurou dizendo que não queria fazer, e a gente conversou bastante, e eu falei para ela, olha, você tem que fazer o tratamento, né? Quantas mulheres estão na fila do SUS esperando pelo tratamento? Eu mesma fiquei 180 dias, né? Então, assim, graças a Deus que eu tenho sido, né, uma referência positiva na vida das pessoas, uma referência de esperança, de cura na vida das pessoas. Algo que eu confesso para você que eu não esperava, né? Para quem veio de uma história assim muito complicada, né? Do luto da minha mãe. Então, assim, hoje com o diagnóstico eu descobri uma nova Jaqueline, eu descobri uma força assim que eu nunca imaginei que eu fosse ter, né? Para encarar esse diagnóstico. Tem horas que eu mesma olho no espelho e falo assim, não, não é você, né? Você é muito doida para estar enfrentando tudo isso, né? Sendo que há um tempo atrás eu era uma pessoa que queria desistir da vida, né? Eu digo que a nossa vida ela é muito estranha, né? Porque um tempo atrás eu pedia para Deus me levar, e hoje eu falo, Jesus me deixa aqui, né? Porque eu ainda tenho um legado, um propósito para cumprir, né? E eu tirei essa conclusão a partir do falecimento da minha mãe. Porque foi através do luto da minha mãe que eu passei a ter um olhar diferente para a vida, né? Foi quando eu parei e falei assim, poxa, a vida é linda, eu preciso viver a vida, né? E foi quando eu realmente decidi ressignificar a minha vida, o luto da minha mãe, né? E decidi fazer alguma coisa por mim. É isso mesmo, Jaque. E bonito ver você utilizar as redes sociais como um modo de servir de inspiração para outras mulheres. Eu acho que a gente tem que criar espaços em que as mulheres também se sintam representadas, se sintam acolhidas, né? Porque você tocou num assunto muito interessante sobre a questão da mamografia e, de fato, muitas mulheres têm medo, têm receio, né, de descobrir o que pode vir. E quais foram os sinais, assim, Jaque, que foram aparecendo, que você despertou para tentar descobrir, né? Como é que foi, assim? Você teve alguns sinais? Você se tocou e sentiu um nódulo no primeiro? Como é que foi? Na verdade, eu comecei a desconfiar em novembro. Não, comecei a desconfiar em março, né? Estava voltando do treino e aí fui tomar banho para poder ir trabalhar. E de repente, quando eu passei a boca, eu senti assim um nódulo bem grande. Eu falei, gente, como assim? Isso aqui não estava aqui, né? Na hora eu assustei, né? E aí de imediato eu tentei marcar uma consulta com a mastologista, só que na época eu tive muitas dificuldades. Tipo, em março eu só ia conseguir uma consulta em dezembro, que era pelo plano da empresa do trabalho. E eu não fazia ideia de como que eu ia fazer isso pelo posto, pelo SUS. Eu sei que foi muito complicado na época, né? E eu sentia como se a minha mama ela inchou bastante, eu sentia como se tivesse um monte de abelha me picando, né? E o formato da minha mama também ela foi ficando diferente. E aí Deus levantou uma médica para me ajudar, que é a doutora Lucy, da BAC Luz. Inclusive, hoje eu sou uma das garotas, né? Faço parte da página da ONG, né? E Deus levantou essa doutora para me ajudar, porque antes disso eu fiquei na fila do SUS para poder fazer biópsia, eu fiquei uns 2 meses, não fui chamada. E essa doutora, ela me atendeu prontamente, sem cobrar nada.
E quando ela bateu o olho, ela já olhou, né, dizendo que era um câncer de mama, pela experiência dela, né, de 35 anos. E antes disso, eu recebi com 39 anos. Eu tentei fazer a mamografia, só que na época não era, né? Agora que foi aprovado a partir dos 40, né? Sim. E para mim, eu tive muita dificuldade para poder fazer a mamografia, né? Só que aí eu acabei conseguindo fazer, paguei. Só que na mamografia apareceu escrito ausência de malignidade. Então não apareceu que era câncer. Então a doutora, assim, com muita experiência, ela falou assim, Jaque, tira a blusa. Na hora que ela tirou a blusa, que ela olhou, ela falou, filha, isso é um câncer de mama. Eu falei, não, doutora, não é. Porque outros médicos tinham falado para mim que era nódulo de gordura, que era fibroadenoma, mas nenhum falou para mim que, né, pode ser um câncer. Né, a doutora já, assim, pela aparência da mama, ela já sabia que era. Ela falou, olha, eu vou te pedir a biópsia, né? A coreobiópsia, só para a gente poder saber o subtipo e você já começar o tratamento. Então, assim, na hora que ela falou, eu já fiquei assim, não é, né? Porque, assim, outros médicos falaram para mim que não era. Então, assim, a importância da gente tá procurando, né, outros profissionais. Né? Eu digo assim, que só o autoexame, ele não é o suficiente. A gente tem que procurar um médico, tem que fazer mamografia, né, para poder realmente identificar, porque o que acontece? De março até novembro, olha o tanto que demorou. Eu cheguei com 12 centímetros de tumoração, ou seja, ele ficou quase que do tamanho de uma laranja, né, ficava bem alto. Caramba. Então, assim, por conta disso, eu acabei passando por uma mastectomia radical com esvaziamento de axila, né. Hoje eu não tenho a mama, eu não consegui fazer a reconstrução ainda, né. Tenho só uma prótesezinha aqui que a gente coloca aqui. Então, assim, demorou bastante para eu descobrir o diagnóstico. Eu tive muita dificuldade mesmo. É tão tal que eu falo para mim que o outubro rosa ele não é tão rosa assim, né? Porque ainda existem muitas dificuldades, né? Para a gente poder descobrir o diagnóstico. Ou seja, de março até novembro foram quase 6 meses para eu poder descobrir que era um câncer de mama, né? Ou seja, o tumor foi crescendo, né? Foi piorando ainda mais meu prognóstico. E toda essa demora, né, vai complicando ainda mais o tratamento também, né? Ainda mais. E como que foi para você ao longo desse tratamento? Eu acompanho também muitas mulheres aqui, né? Inclusive ONGs também, institutos que fazem um trabalho sensacional nesse acolhimento com as mulheres. E muitas relatam, né? Você passou tanto pela a mastectomia, que tira também a mama, e também teve a questão do cabelo, né? Como é que foi para você também lidar com isso? Eu já vi, acho que algumas publicações também aqui nas redes sociais das mulheres falando dessa dificuldade também, né? Da autoestima. Olha, na primeira vez, eu confesso para você que assim, foi um pouco mais fácil, né? Não vou dizer para você assim que é tranquilo, porque a gente que perde o cabelo hoje, eu, Jaqueline, né, passando aí pela segunda vez, eu me olho no espelho e não me reconheço mais, né? A gente tem aquela perda da identidade, né? A gente fica tentando se encontrar, né? Então, assim, da primeira vez para mim foi um pouco tranquilo, né? Mas assim, foi um pouco delicado, porque eu saía na rua, né? Eu digo que eu brinco que o câncer ele abre as portas pra gente, né? Porque eu digo que quando eu saía na rua, as pessoas saíam tipo assim, ó, se desviando de mim, sabe? Como se fosse algo contagioso. Né? Inclusive, eu passei por uma situação de encontrar uma colega em uma loja, tinha bastante tempo que a gente não se via, ela trabalhou comigo. Eu tava de máscara, né, de lencinho, e aí ela olhou assim para mim de longe e falou, Jaque, aí eu fui toda empolgada, né, porque eu sou toda assim. Aí fui toda empolgada para falar com ela, oi, quando eu fui para pegar na mão dela, ela tipo puxou, né, e eu fiquei assim, sabe, triste com aquilo, né. Então, assim, as pessoas olham pra gente com um olhar diferente, né? Então eu demorei bastante. Da primeira vez eu comecei a usar o lencinho, né, boné, demorei bastante tempo, assim, para realmente assumir, né, a carecona mesmo, né. Já dessa segunda vez, eu achei um pouquinho mais difícil, né, porque, assim, meu cabelo já estava todo grande, estava bem bonitinho, ele voltou bem diferente, todo enroladinho, voltou todo grisalho, né.
Então, assim, quando o doutor virou para mim e falou, já que você vai precisar... Até então eu pensava que eu só ia passar pela cirurgia, né? Uhum. Ele falou, olha, Jaque, a biópsia da outra cirurgia meio que ficou um vestígio, né? Então, você vai precisar fazer o mesmo protocolo de químio e seu cabelinho vai cair de novo. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, ai, Senhor, tudo de novo, né? Mas assim, desde o primeiro diagnóstico, eu nunca questionei a Deus. Jaqueline, tá? Assim, Jaqueline, nunca questionei a Deus, eu nunca perguntei para Deus o porquê, né, de eu estar passando por isso tudo, não. Né? Eu lembro que quando a doutora Lucy falou para mim assim, olha, já que é um câncer de mama, na hora eu olhei para ela e falei assim, não, peraí, doutora, não, mas por onde eu vou começar? Porque o câncer, ele escolheu a garota errada, esse trem aí não pertence ao meu corpo, não. Do nada, assim, me veio essa frase, eu não sei nem de onde é que eu tirei isso, depois eu vi que tem camisetas com isso, né? Eu, assim, isso não me pertence, né? Então, assim, da segunda vez está sendo um pouco mais delicado, né? No entanto, que aqui eu estou de lencinho, mas às vezes quando eu saio para a rua eu boto a peruquinha, boto o lencinho, né? E eu não vejo problema nenhum nisso, né? O importante é eu não desistir, né? Eu continuar, né? Eu digo assim, continuar na minha jornada, né? Eu decidi fazer isso porque eu não quero, né? Acho que é Mirella, né? Como a Mirella falou, eu não quero que as pessoas fiquem me olhando com olhar de piedade, sabe? Eu, Jaqueline, não quero que as pessoas, assim, fiquem me olhando, coitada, né? Porque eu não sou coitada. Desde o primeiro diagnóstico, para te falar a verdade, eu nem me sinto doente. Eu sinto como se eu tivesse uma gripe, eu estou tratando ela. Eu não consegui assimilar, sabe? De ficar, eu tô doente. Não, sabe? E ao invés de me fazer de vítima, eu decidi ser a protagonista da minha história. Eu entendi que o câncer, ele veio para me parar um pouquinho, sabe? Para que eu pudesse ressignificar a minha vida, para que eu pudesse viver a vida dos meus sonhos. Porque desde muito nova, eu tenho, assim, eu falo que minha vida, ela daria um livro, né? Porque eu já sofri abusos na infância, saí de um relacionamento muito difícil, tive depressão, aí veio, né, a perca da minha mãe, que era, assim, a minha base, o meu tudo, né? Então eu entendi que o câncer, ele veio para uma missão na minha vida, sabe? Para me parar um pouco. Eu era uma pessoa que sempre fui muito acelerada, sempre me preocupei com o outro e não comigo. Eu pegava a minha dor, guardava no meu bolso e ia ajudar o próximo, sabe? Então, assim, eu falo que Deus, ele falou assim, não, ó, deixa eu dar o primeiro sinal para essa menina, né? E o primeiro sinal foi quando eu tive a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Então, não parei, né? Não olhei. Aí Deus falou, não, peraí ainda, deixa eu dar outro sinal para essa menina aqui, que foi o luto da minha mãe, né? E aí o terceiro foi o diagnóstico do câncer, né? Então, assim, eu falo para você que muitas das vezes até eu desconheço essa força. Eu digo que Deus, ele tem sido o meu chão nesse tratamento, porque só moro eu e meu filho, né? A minha mãe, se ela estivesse aqui, ela estaria movendo o mundo por mim, né? Então, assim, a minha rede de apoio que eu tenho hoje são alguns amigos meus, né? O pessoal da minha igreja, né? Algumas pessoas da minha família, mas, assim, eu sinto muita falta da minha mãe, né? Então, assim, eu tenho buscado como base para tudo que eu estou vivendo, sabe? Deus na minha vida. E também tenho entendido que essa questão do cabelo, eu entendi que eu sou bem mais que um cabelo, né? Eu, Jaqueline, falo isso pra mim, né? Eu não gosto que as pessoas falem pra mim, cabelo cresce. Eu não gosto. Mas eu procuro entender que é uma fase, que vai passar, né? Eu procurei pensar da seguinte forma. Eu falei, poxa, as meninas que têm alopecia não têm o privilégio de ver o cabelinho crescendo, né? Eu tô perdendo, mas eu vou ter o privilégio de ver o meu cabelo crescendo. Então, eu tento olhar muito para esse lado. Eu sempre procuro, eu tento, na verdade, né? Olhar as coisas de uma forma positiva. É claro que tem dias que vem o medo, que vem algumas dúvidas, né? Mas eu me permito, sabe, sentir essas emoções, depois respirar fundo e falar, não, Jaqueline, bora lá. Né? Bora lá que eu sou
E a beleza tá no olhar, a beleza tá no gesto, né? Às vezes a gente endeusa demais essas questões, né? Do cabelo, né? Das coisas, às vezes. E, de fato, nossa, isso que você tá falando é importantíssimo, importantíssimo. E o ressignificar, como você colocou, eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque é dar um significado para a dor, para o sofrimento, é a gente buscar uma luz, né? Buscar algo que um aprendizado, às vezes, das situações que acontecem. E eu queria só falar de alguns comentários que as pessoas estão colocando aqui, que eu acho sempre bom também, né? A Zilma falou que a Jaque é maravilhosa, é uma referência. A Mirella também colocou que não conhece você, mas que ela se orgulha muito de ouvir a sua história, a sua fala. E que bom que a gente fala sobre isso, né? Ela disse que para ela é como se ela estivesse se fortalecendo nessas falas de muita força e superação. E foi isso que a gente quis colocar, né? O tema do luto, né, do diagnóstico para a superação, né? Porque às vezes a gente não sabe como superar, a gente não sabe como sair daquela situação que a gente está. E quem acompanha o seu perfil, eu fiquei encantada com o seu perfil, Jaque, porque você continua firme na atividade física. Ela tá ali levantando peso, gente. Eu achei isso maravilhoso, né? Como que você cuida também do seu bem maior, tá tentando mesmo se reerguer e cuidando da sua saúde, né? Ao mesmo tempo. Isso, eu digo que a medicina ela tem a parte dela, né? E a outra parte é a minha, né? Então, assim, o exercício físico, ele me salvou em 2 momentos, né? Eu voltei à prática de atividade física depois que minha mãe faleceu. Estava tomando remédio muito forte, né? Antidepressivo. E aí eu lembro que minha psicóloga falava assim, já que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma caminhada. E eu falava para ela, doutora, eu não dou conta. Apesar que desde muito pequena eu sempre gostei de caminhada, já fiz natação, já fiz ginástica olímpica, mas chegou um tempo que eu parei, né? Uhum. E através do exercício físico eu consegui, né, deixar os remédios, né, e fiquei ali firme, treinando, né? E olha, do luto da minha mãe eu perdi 15 quilos. Você pensa eu com 15 quilos recebendo diagnóstico de câncer. Mulher, não ia dar conta, não. Não ia dar conta. Então, por isso que eu te falo, assim, que eu vejo Deus, assim, em tudo. Ele simplesmente me preparou, porque eu cheguei com uma massa muscular muito boa para poder iniciar o tratamento. É tão tal que o doutor João, que é o meu médico, na primeira quimioterapia que eu fiz, quando chegou no último dia, ele virou para mim e falou assim, já que você é a 4ª paciente aqui no consultório que tem um tipo de quimioterápico mais forte, ou seja, é para você estar dependendo de cadeiras de roda, de andador, de bengala para você andar, por conta da falta de forças nas suas pernas, né? Então, assim, eu vejo o quanto a prática de exercício físico, ele ajuda o paciente oncológico, né? Então, assim, eu continuo fazendo a minha parte com exercício físico, com alimentação. Uma coisa também, assim, que o diagnóstico, ele me trouxe muito, assim, a questão emocional, né? Eu vejo o quão é importante a gente cuidar do nosso emocional. Né? Isso não foi ninguém que me falou, mas se falam que o câncer ele é multifatorial. Mas eu, Jaqueline, eu acredito muito no fator emocional. Eu acredito que o câncer ele já estava ali escondidinho, né? E devido a tudo que eu passei ali do luto da minha mãe, ele só sobressaiu. Então, assim, a importância da gente cuidar da nossa saúde mental era muito acelerada. Eu era uma pessoa que estava só sobrevivendo, né? E não é sobreviver, né? É sobreviver. A gente tem que viver. Né? Exatamente. A gente tem que viver. Exatamente. E Jaque, aproveitando também que você falou dessa questão, né, da importância da saúde mental, né, o mês do Setembro Amarelo, a gente também falou bastante sobre esse assunto, né, de cuidar também da nossa mente, de cuidar do nosso corpo. Que mensagens, né, você deixaria para as mulheres que ainda se sentem inseguras, com medo, né, ou quando recebe também alguma notícia dessas, às vezes não sabe como lidar, né, também assim, para contar um pouquinho para você, assim, né, o perfil da jornalista positiva, ele tenta tirar das notícias ruins algo bom,
né? Porque o meu perfil surgiu até mesmo na pandemia, né? A gente sabe que foram muitas mortes, eu lamento inclusive pela morte da sua mãe, né? Eu perdi minha avó também na pandemia, foram notícias terríveis que a gente acompanhou, e dentro dessa questão da pandemia, né? Eu também entrei numa depressão, num desespero tão grande, porque eu falava, meu Deus, não é possível que a gente só tenha notícias ruins. E aí eu comecei a ler notícias boas, comecei a entrar no site Só Notícia Boa, comecei a procurar histórias de pessoas que estavam se reinventando, tentando, né, criar novos negócios, curando. Então, também tentei ver naquelas dificuldades algo bom. Por isso que eu gosto da minha chamada em meio ao caos há sempre boas notícias. E isso que você falou da mente, ela vem muito nesse sentido, né? Da gente pensar positivamente, né? Da gente tentar pensar que vai dar certo, que a gente vai vencer, e que isso faz toda a diferença. Principalmente médicos já comprovaram que quando o paciente ele tem a noção de que ele é capaz de vencer, de que ele vai abraçar, mas ele vai sair dessa, a cura é muito maior, né? Do que quando a pessoa ela recebe um diagnóstico e ela se derruba, se prostra e desiste da vida. Exatamente. Quando eu recebi o diagnóstico, eu decidi, né, aliar o tratamento. Trabalhei muito, né, como você falou, a minha mente, porque assim, eu entendo que 50% do tratamento é a nossa mente, né. Muita gente achou que quando eu recebi o diagnóstico, a Jaqueline vai cair em depressão de novo, não. Né, eu tento tirar, como eu falei para você, um lado positivo de tudo. E eu não recebi o diagnóstico como uma sentença de morte. O câncer, muitas das vezes, ele não é uma sentença de morte. Muitas das vezes, ele é um propósito, ele é um destino, né? Para poder te despertar, para fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, eu sempre tive o sonho de iniciar uma faculdade. E eu ganhei uma bolsa de educação física. Comecei minha faculdade esse ano. Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse iniciar uma faculdade no meio de um tratamento oncológico, né, onde as pessoas deixam de sonhar, né? E quando as pessoas deixam de sonhar é porque elas já perderam o sentido pela vida, né? Então, assim, eu procurei me aliar ao tratamento para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível, porque o que eu penso? O tratamento em si ele já é muito doloroso. Para que eu vou dificultar isso? Né? E para mim deu super certo. Eu quase não tenho efeitos colaterais do tratamento. O maior efeito que eu tive é uns machucados que dá no meu rosto, é que eu botei uma maquiagemzinha, o cabelo, né? E uma fadiga. Muito leve mesmo. Então, assim, o meu médico ele fica impressionado. Ele fala, Jaque, como que você dá conta de fazer tantas coisas? Né? Porque hoje eu faço musculação, eu faço pilates, eu faço yoga, estou fazendo minha faculdade e recentemente eu me inscrevi no curso de gastronomia, né? É um projeto de extensão que tem na Faculdade Católica. Então, assim, eu não paro. Assim, existe vida após o câncer, né? Eu decidi que eu não ficaria prostrada em cima da cama. Tem dias que eu acordo, o corpo assim não quer reagir, mas eu falo, não, quem manda aqui sou eu, né? Bora levantar. Então, assim, as meninas que me procuram, que conversam comigo, eu falo, olha, 50% é a mente, é o emocional, né? Então, eu pensei, poxa, o Senhor já me tirou de uma depressão, não, eu não tenho que andar para trás, eu tenho que andar para frente, eu tenho que prosseguir, né? E graças a Deus, por eu pensar dessa forma, tá dando tudo certo. Na minha quimio passada, o doutor entrou na consulta, olhou para mim e falou assim, Jaque, mulher, como é que você tá? Mas você tá muito bem, Jaque, eu não consigo. Ele falou, olha, tu tem que ser estudada, porque como é que uma menina que não tem nenhum ano de tratamento tá conseguindo reagir tão bem, né? Então, assim, o que eu digo é se aliar ao tratamento, né, ter fé, ter esperança em Deus, né? Diagnóstico, ele não é sentença de morte, né? Ele é sentença de vida, né? Muitas das vezes é para te levar a um nível, a algo maior que você nem espera, né? Eu mesmo, assim, eu tenho vivido algumas coisas dentro do diagnóstico que eu jamais esperei, né? De ajudar outras mulheres, de falar. Eu nunca gostei de falar, né? O ano passado eu dei uma reportagem para o Bom Dia DF, né? Então, assim, são coisas que, para mim, Jaqueline, era impossível, porque eu sempre me coloquei para baixo, sempre me diminuí, sempre achava que não era capaz.
né? E hoje, assim, eu vejo que eu estou usando as minhas redes sociais para ajudar outras mulheres, né? Isso para mim é maravilhoso, né? Ser porta-voz, né? De cura, de esperança, né? Futuramente, se Deus me permitir, vou usar o meu Instagram também, né? Para falar muito sobre exercício físico, né? Futuramente eu quero me Educadora. especializar na área de oncologia, né? Eu falo que eu quero montar um box de CrossFit, né? Porque eu era do cross, agora eu estou na musculação porque eu fiz o esvaziamento e ainda não posso voltar. Mas eu quero futuramente abrir um box de CrossFit para paciente oncológica, né? Nossa, Para ajudar. que legal. Tá vendo? Isso é maravilhoso. As pessoas precisam encontrar um propósito. Quando a gente encontra um propósito na vida, tudo muda, tudo flui, você atrai aquilo que você deseja, né? Isso que você colocou é verdade. Se a gente para de sonhar, se a gente para de acreditar nas coisas boas, elas somem da nossa frente. A gente não vai conseguir ver nada. E já, como já estamos caminhando já para quase o encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres nesse Outubro Rosa. Muitas pessoas questionam, mas para que um mês, né, voltado para esse assunto? Mas é muito importante, porque é nesse mês que aumenta as mamografias, que aumenta os exames, que as mulheres acordam e falam, nossa, eu tenho que marcar o meu preventivo. Porque não é só o câncer de mama, né, gente? A gente sabe que existem outros tipos de câncer também, por isso que é tão importante cuidar da saúde, fazer o check-up, fazer os exames para ver se está tudo bem com a gente. E aí o mês do Outubro Rosa, ele é esse mês para dar aquela, opa, peraí, deixa eu ver aqui como é que tá, né? Então, que você deixe sua mensagem aí para as pessoas, aproveitando esse mês do bate-papo rosa também. Olha, eu digo que o Outubro Rosa ele não precisa ser só no mês de outubro, né? Ele precisa ser o ano inteiro. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar para o nosso corpo, né? A gente precisa conhecer o nosso corpo, né? Então o que eu digo é que se amem, se toquem, se cuidem, né? O diagnóstico precoce ele pode salvar a sua vida. Né? Muitas pessoas falam assim para mim, já que eu não vou ficar procurando doença. Mas o que eu digo para as meninas? Quem procura, acha. Quem acha, trata e cura. Né? Pode curar, dependendo do estágio que você encontrar, tem cura sim. Então, por isso que é importante, né? A gente se tocar. E outra coisa também que eu falo, muitas mulheres, teve uma amiga minha que falou assim, já que eu fiz a mamografia, eu falei, e aí? Já que tem uns 2 meses que está na minha gaveta, eu não tive coragem de levar para o médico. Ou seja, você tem que fazer o exame, você tem que marcar a consulta e levar, né, para o médico olhar, né, porque é importante a gente ter esse cuidado, esse olhar para o nosso corpo, né. Muitas das vezes ali com a correria do dia a dia, do trabalho, a gente esquece muito de olhar para a gente, né. Eu fico vendo assim, tem muitas empresas que as pessoas têm plano de saúde e fica ali 1 ano, né, inteirinho sem usar o plano de saúde da empresa, né, sem marcar uma consulta, sendo que tem pessoas aí que estão na fila do SUS esperando para poder fazer uma mamografia, né, ou sei lá que exame. Né? Então, tenha amor próprio, né, ame o seu corpo, ame a sua vida, né, procure fazer um check-up anual, né, fazer os seus exames de mamografia, prevenção, tudo que você puder fazer, né, para poder ter um tratamento bacana, né? Quanto mais cedo você descobrir o tratamento é melhor, o prognóstico ele é melhor, né? Você não precisa sofrer tanto, né? Então, por isso essa minha fala, né? Eu falo mesmo, eu não quero que as mulheres passem pelo que eu passei, né? Eu passei por uma mastectomia, você não precisa passar por isso, né? Então, se amem, se toquem, se cuidem. Quem procura, acha, quem acha, cura. Quem acha cura, é verdade. Jaque, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, que Deus, assim, te dê força mesmo para lidar com todas as situações, né? A gente sabe que são situações, claro, né? Ninguém está acompanhando para saber de fato como é que é, mas eu só posso emanar energia positiva, orações e gratidão por você ter compartilhado a sua história, por você ser luz também para outras pessoas, para outras mulheres. Não desista, continue firme, eu vou continuar te acompanhando aí para ver, vai dar certo esse box aí também de CrossFit. Eu achei muito legal essa iniciativa e obrigada aí, obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar falando aqui a minha história,
né, de ser referência positiva na vida das mulheres, né, que o Senhor continue me dando força, né, mesmo diante ao segundo diagnóstico. Eu digo que o câncer escolheu a garota errada pela segunda vez de novo, né, voltou na outra mama, né, tem muita gente que me pergunta, então, voltou na outra mama, então, vou fazer o mesmo tratamento de quimioterapia, depois que terminar vou fazer cirurgia, radioterapia, né, e é isso. O tratamento, eu não gosto de usar que ele é difícil, é um tratamento desafiador, né, e que minha jornada continua, né, e muito em breve eu vou voltar aqui para falar, ó, gente, estou livre, né, acabou, né, eu creio, eu sigo crendo em dias melhores, né, uma frase que eu gosto muito é que enquanto houver vida, há esperança. Então, ainda há esperança, né? Ainda que o médico virasse para mim e falasse, você tem 1% de chance, opa, me agarraria nesses 1%. Né? Então, é como você falou, eu tento levar tudo de uma forma mais positiva possível, né? Assim, eu tenho muita fé em Deus, muita mesmo, isso é algo que diagnóstico nenhum me tira, né? O câncer pode ter tirado meu cabelo, mas a minha fé, o meu sorriso, a minha vontade de viver, ele não tira. Lindo. Ainda há esperança. E é com essa frase que a gente encerra esse bate-papo rosa. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Até a próxima. Vai ficar salva, tá? Compartilhem com outras mulheres. Se você conhece mulheres ainda que temem, que têm medo, compartilhem com elas. Leve também um pouquinho dessa inspiração, dessa esperança para todas. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.